mais uma vez, e hoje será incrível, porque será a última parte da nossa série, uma série que tem sido abençoadíssima, porque estamos falando de algo maravilhoso, que são os atributos de Deus. E os atributos de Deus é aquilo que nos eleva a um conhecimento, a uma estatura espiritual tremenda. Justamente quando nós buscamos entender os atributos de Deus. Então, nós estamos hoje fazendo a última parte, que é a parte 5. Nós falamos sobre os atributos comunicáveis de Deus por meio da justiça, do amor e, inclusive, até da ira de Deus. E falamos também dos atributos incomunicáveis por meio da sua onipotência, onipresença e onisciência. E hoje a gente fecha esse ciclo aí, essa série, com um tema tremendo, empolgante, maravilhoso, que é a eternidade. Isso mexe com a gente. Quando a gente fala a eternidade, é algo que todos nós queremos e é algo que todos nós viveremos. Ainda aquele que não conhece a Deus também a viverá, de uma forma diferente, infelizmente, mas todos viveremos a eternidade. Somos feitos para sermos eternos. Amém? O texto principal vocês já conhecem, a gente sempre lê, está lá em Romanos, capítulo 1, no versículo 20. Diz a palavra do Senhor dessa forma: pois, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas por Deus, de forma que os homens não têm desculpa alguma, são inexcusáveis, não haverá desculpa para ninguém lá na eternidade ou no juízo de Deus, porque toda a criação proclama a glória do Senhor e mostra o poder do Criador. Amém? Os atributos de Deus, como vocês também já sabem, são as características que Deus arroga para si mesmo. Esses são os atributos de Deus. E quando a gente fala de eternidade, nós estamos falando de algo que nos alcança, que nos aguça fantasias, pensamentos, que mexe lá no nosso id, lá dentro do nosso inconsciente, quando se fala sobre eternidade, porque todos nós temos uma curiosidade enorme, ou tentamos, pelo menos, imaginar ou mensurar o que significa eternidade. Até os filmes, você vê, a gente já viu tantos filmes voltados para esse tema do passado, presente e futuro, quando você não está preso a um tempo, a um determinado espaço. A gente viu lá De Volta para o Futuro. Quem não assistiu De Volta para o Futuro? É um filme interessante, a gente viu, aquilo alimenta a nossa imaginação. Depois, os Jetsons, um desenho animado também, né, que todos nós temos certeza, os mais velhos, os mais antigos, os de barba branca, como eu, Marcelo, aí, e outros mais, né, Marcelo? Assistimos os Jetsons, né, um desenho incrível, muito legal, que nos remete a uma visão futurista, algo que ia acontecer no futuro. Eu lembro que eles usavam um reloginho, que as pessoas se comunicavam com uma tela de televisão. Eu falei, meu Deus, será que isso um dia vai acontecer? E hoje isso aí já está até obsoleto. O túnel do tempo, isso aí é mais antigo ainda, que tinha aquele espiral, que as pessoas entravam e viajavam no tempo. Então, quem nunca pensou em viajar no tempo? Claro que todos nós um dia já pensamos, seja para ir no passado, né, para consertar alguma coisa, ou reviver algum momento maravilhoso, algum momento bonito, diferente, ou seja, viajar para o futuro, saber o que vai acontecer comigo amanhã, o que será de mim, o que será de nós. Então, se a gente pudesse ter uma oportunidade de ir alcançar um pouquinho o futuro, ainda que seja alguns dias pela frente, ou alguns anos, seria incrível, claro, seria incrível. E quando a gente fala sobre isso, o que é eternidade, dificilmente a nossa mente consegue alcançar a profundidade do termo eternidade. Como imaginar alguém, um ser, que criou todas as coisas, mas não foi criado por ninguém? Não existe um momento em todo o tempo que ele tenha começado. Não, ele sempre existiu. E nós que estamos presos a uma visão tridimensional, é difícil nós imaginarmos, porque nós estamos presos a tempo e a espaço. As coisas funcionam com a gente com dia e noite.
né? Um dia, um mês, uma semana, um ano, uma vida, uma geração. Então, a gente consegue mensurar o tempo dessa forma, com um relógio, uma ampulheta, qualquer coisa que nos remeta a tempo, a espaço. Nós temos uma bússola, nós temos o que é norte, o que é sul, nós estamos presos a essas questões. Então, é muito difícil para a gente mensurar o que representa, de fato, uma eternidade. Porque aí nós já estamos dentro de um conceito de uma quarta dimensão, algo que foge do nosso conhecimento. Porém, nenhum atributo de Deus, e a gente está falando sobre os atributos do Senhor, sejam eles de modo comunicável, com viés incomunicável, como é hoje a eternidade, mas nenhum atributo, ainda que ele seja comunicável, ele não é totalmente comunicável. Eu já expliquei para vocês que quando Deus forma o homem, ele forma a sua imagem e semelhança, colocando dentro do homem os seus atributos comunicáveis, amor, justiça, todo esse senso, né, que o homem tem de bondade, misericórdia, paciência, são atributos que Deus possui, são comunicados, nós entendemos e devemos praticá-los. Mas não são totalmente comunicáveis, por quê? Porque jamais teremos a justiça de Deus, ou o amor de Deus. Então, ele é comunicável dentro de um certo limite. E aqueles que são incomunicáveis também não são totalmente incomunicáveis. Por quê? Porque, de alguma forma, nós compreendemos. Por que nós compreendemos? Porque nós vivemos dentro da fé, nós vivemos de tal modo que vivemos segundo o Espírito Santo. Temos a visão do Espírito. Então, a gente consegue alcançar certas coisas que o homem natural não consegue. E a eternidade é um exemplo disso. É um atributo incomunicável de Deus, porém nós conseguimos, de alguma forma, mensurar isso, ainda que minimamente, mas conseguimos. John MacArthur, ele diz o seguinte: Deus transcende perfeitamente todas as limitações de tempo. Deus transcende isso. Todas as limitações de tempo. De modo que ele é sem começo, sem fim e sem sucessão de momentos na expectativa de seu ser e em sua consciência de todas as outras realidades. Até a definição é difícil da gente entender e a gente compreender, mas esse é o nosso Deus. É o Deus onipotente, onisciente e onipresente, que também é difícil de nós compreendermos. Como que eu vou compreender um poder dessa magnitude, dessa envergadura, onde ele pode estar em todos os lugares, que o céu não pode contê-lo, que ele tem todos os poderes na mão, e ele tem ciência de todos os pensamentos, não só daquilo que nós pensamos, mas de todos os pensamentos daqueles que já morreram, daqueles que irão viver. Ele sabe tudo que nós pensamos, ele esquadrinha a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida. Esse é o nosso Deus. Agora, saber que nós estamos inseridos dentro dessa eternidade a partir de agora, que nós não morreremos mais, muito embora tivemos começo, mas estaremos vivendo agora por toda a eternidade. Então, sabemos que jamais nós iremos morrer. Haverá, sim, a vida espiritual após a morte e a morte espiritual após a morte. Haverão aqueles que viverão eternamente, porém em juízo de condenação, em ergástulo, no lago de fogo, e haverão aqueles que irão viver eternamente na presença do Senhor, usufruindo de toda a herança que Deus nos deixou. E o Senhor disse: eu sou o Alfa e eu sou o Ômega, eu sou o Alif e o Tav, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E ele diz também: eu sou o grande eu sou, o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, príncipe da paz e Pai da eternidade. Se Deus é Pai da eternidade, nós passamos a ser filhos agora, amém? E viveremos a plenitude de tudo isso para sempre com o Senhor. Então, como eu disse, nenhum atributo é totalmente comunicável e nenhum atributo é totalmente incomunicável, porque nós temos em nós isso. Quando Deus criou, Deus gerou dentro de nós. Nós temos, e quando eu falo nós temos, eu estou falando, queridos, de todo ser humano, seja aquele que aceitou a Cristo ou não.
Então, dentro de cada criação de Deus, dentro de cada ser humano que é criado, existe nele intrinsecamente, ou seja, lá dentro do seu íntimo, o sentimento de eternidade. Não só de eternidade, mas também de paraíso. Nós nascemos com isso intrinsecamente dentro de nós. O senso de eternidade e o senso de paraíso. Você vê que ninguém pensa que vai morrer um dia, parece, né? A gente tem esse sentimento. As pessoas vivem de modo que parece que não vão morrer. As pessoas que estão no mundo estão vivendo cada vez mais para ser rico, ser rico. Às vezes o cara está lá quase morrendo, querendo ser mais rico, mais rico, mais rico. Ele acha que ele nunca vai morrer. E outro, o paraíso. Esse sentimento, esse senso do paraíso foi colocado dentro de nós. Então, nós queremos viver o paraíso. Só que aí a diferença de quem está com Cristo, qual é o seu paraíso? E de quem está no mundo, qual o seu paraíso? O que nos diferencia é aonde está o nosso paraíso e aonde se constituirá a nossa eternidade. Amém? Então, esse princípio de eternidade é algo intrínseco em cada um dos seres humanos. Eclesiastes 3, versículo 11, isso aqui na tradução de João Ferreira de Almeida, diz assim a palavra do Senhor: tudo fez formoso em seu tempo. Deus, tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs na mente do homem a ideia da eternidade. Então, Deus colocou na mente do ser humano a ideia da eternidade, se bem que este não possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim, ou seja, são as nossas limitações. Então, o que o texto está dizendo é que, muito embora nós não consigamos identificar a obra que Deus fez desde o início até o fim, foi colocado dentro de nós a ideia da eternidade. Na outra tradução da NLT diz o seguinte: Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Ele colocou um senso de eternidade no coração humano. Mas, mesmo assim, ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus, do começo ao fim. Mas o senso de eternidade, então, vive no coração de cada um ser humano. Esse princípio está em todo ser humano, seja da eternidade ou seja do paraíso. Agora, o modus operandi, como você entende isso, como você vive isso, esse conceito e essa esperança é que faz a grande diferença. O homem está buscando o tempo todo o paraíso aqui na Terra. E parece para ele, muitas vezes, que esse não vai ter um fim, que ele vai viver para sempre. Ele vai ficar, como diz no popular, para semente. Então, o que ele busca dentro do paraíso? Ele busca a glória para si. Qual a diferença entre quem não está em Cristo e quem está em Cristo? Quem não está em Cristo vai sempre buscar a glória para si. O que nos diferencia, o que nos traz uma visão de eternidade e nos diferencia do mundo é a glória. Onde está a nossa glória? É por isso que a palavra de Deus fala que a glória do mundo ela é vã, é a vanglória. O mundo ele busca uma glória vã, uma vanglória, uma lactância. A vanglória é uma glória estúpida, é uma glória espúria, é uma glória sem sentido, uma glória ignorante, inoperante. Essa é a glória do mundo. Eles estão sempre buscando a glória para si, seja no seu poder, seja a glória no seu próprio eu, seja a glória narcisista. Eu sou a pessoa, eu sou o cara, é a soberba. Seja a glória no dinheiro, na riqueza dele. Mas ele está sempre buscando a glória naquilo que é terreno. Agora, qual é a diferença de nós? O que faz de nós um ser eterno e entender que o nosso paraíso não é aqui? É quando a glória é direcionada a Deus e não a nós. Então, quando nós entendemos isso, queridos, que tudo que nós fazemos e toda a nossa vida tem que ser pautada em trazer toda a glória, ou levar toda a glória para Deus, aí sim nós compreendemos qual a diferença entre aqueles que são de Cristo e aqueles que não são de Cristo. Não só a glória, mas também a fé.
A nossa fé é diferente da fé do mundo, porque a fé do mundo está pautada nas riquezas, está pautada naquilo que Mamon pode oferecer. A nossa fé não, a nossa esperança não, jamais. A nossa esperança é num Deus vivo. O mesmo Deus que pode tirar tudo, ele pode dar tudo ao mesmo tempo. Então, a nossa fé está pautada nesse Deus. A paz também, a nossa paz não está voltada para um homem. Por que que vai estar havendo uma apostasia? E haverá uma apostasia ainda maior quando chegar a grande tribulação e o anticristo. É porque vão voltar a paz para o mundo, para um homem, para um tirano. Então, a paz, o mundo entende que a paz vem do próprio mundo, vem do sistema político, vem de A ou B, mas não, a nossa paz vem de Jesus. Jesus falou assim, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, porque o mundo oferece uma paz, mas é um engodo, é uma falácia, é algo ilusório, é uma quimera. Mas a paz que Deus nos dá é uma paz eterna. Então, essas são as diferenças. O mundo tem uma visão terrena, mas nós temos uma visão celestial. A eternidade promove-se em nós. O entendimento celestial, a visão celestial, nos faz compreender uma visão celeste e eterna, aquilo que o homem comum não alcança. Para o homem comum, os atributos incomunicáveis de Deus é loucura. Tenta falar com cientistas, com qualquer cientista aí que não conheça o Senhor sobre a onipresença, onipotência e onisciência. Ele fala, isso não existe, isso é um absurdo. Jamais ele vai compreender o que de fato é eternidade, mas nós temos que ter essa visão. Jeremias, no capítulo 9, versículo 23 e 24, ele diz o seguinte, quando ele fala sobre a glória, a visão do mundo, qual é? Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria. Ou seja, a glória não vem de nós mesmos, não vem da nossa sabedoria, mas de Deus. E aí continua o texto, nem o forte se glorie na sua força. Ou seja, não somos nós, não é no nosso braço, não é na nossa vontade, mas na força de Deus, porque Ele é a nossa fortaleza. Quando somos fracos é que somos fortes, é Deus que nos sustenta. Nem o rico na sua riqueza, o texto continua. Por quê? Porque o rico põe a sua fé, a sua esperança, os seus recursos na riqueza que ele tem. Ele acha que a riqueza dele é capaz de salvá-lo de um câncer, ou de um acidente de carro, ou de um acidente de um avião, de um helicóptero, ou de qualquer outro tipo de fatalidade. Mas a riqueza não pode salvá-lo. Miserável, pobre e nu, aquele que dedica a sua confiança ou aplica a sua confiança nas riquezas que tem. E o texto termina dizendo, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, eu, o Senhor, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, que a nossa glória possa ser voltada para Deus, o Deus de misericórdia, o Deus de juízo e o Deus de justiça. Essa é a grande diferença de quem compreende a eternidade e quem não compreende nada além do viés terreno. O mundo é cego para as coisas espirituais. Ele é cego, surdo. E nós devemos, de igual modo, ser cegos, porém, para as coisas terrenas. Da mesma forma que o mundo é cego para as coisas espirituais, nós devemos ser cegos para as coisas terrenas. João 9,39, disse o Senhor o seguinte, Jesus disse, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam, e os que veem se tornem cegos. Ou seja, para que os cegos possam ver, nós que éramos cegos no mundo, possamos ver, Jesus veio para isso. E aqueles que veem materialmente, sejam cegos espirituais. É o que Deus está falando. Jesus, queridos, Deus é o Deus do improvável. É o Deus que transforma o cego em visão e aquele que tem visão em cego. Nosso Deus é o Deus do improvável. Deus do improvável é o Deus que transforma o líder em servo. Estranho, né? Para o mundo isso é estranho. O líder é servo. O último é o primeiro. O louco é o sábio.
O fraco é o forte, o pequeno é o grande, o pobre é o rico, e os que choram são os alegres, são os felizes. Esse é o nosso Deus, o Deus do improvável, por isso é loucura para o mundo. Como pode o mundo entender que o fraco é o forte? Para o mundo, o forte é aquele que ganha dinheiro, é o grande empreendedor, é aquele que consegue, com a sua sagacidade empresarial, ele consegue movimentar tudo e formar riquezas, 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 ainda que a custa de outros. Querido, aquele que não é cego espiritual, ele consegue ser rico, próspero, dentro de uma visão de Deus. A riqueza não tira a visão dele. Porque não é só a riqueza. Tem muitas pessoas aí que são pobres, mas tem tanta luxúria. Tem outras pessoas que são ricas e vivem de uma forma tão simples e compreende a função e os princípios do Evangelho. 1 Coríntios 2, versículo 9 e 10, diz o seguinte, como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. E Deus nos revelou pelo seu Espírito, o Espírito Santo, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. É o Espírito Santo, queridos. O que nos move a entender tudo isso, o que nos move a agir dentro do improvável, a crer no improvável e a crer e entender um pouco da infinitude, um pouco da eternidade. É o Espírito Santo de Deus, porque nós vemos aquilo que o homem natural não consegue ver. Nós conseguimos ouvir de Deus, entender a palavra de Deus, que o homem natural não consegue compreender, e ao nosso coração, na nossa alma e no nosso espírito, chega a vontade de Deus, os princípios de Deus, o caráter de Deus, atributos de Deus, que não chegam no coração do homem. Viver já, nesse momento, vivemos a eternidade com Deus, é enxergar, queridos, é ouvir, é sentir, é viver já, nesse momento, na nossa vida, o mundo espiritual. Precisamos compreender isso, precisamos viver isso. E a pergunta é, será que nós de fato estamos vivendo, queridos, todas essas experiências que nós aplicamos aqui? Tudo que foi dito aqui, será que faz parte realmente da nossa vida? Estamos de fato vivendo isso? Conseguimos de fato enxergar esse mundo espiritual, aquilo que o Espírito Santo traz a nós, que é ver aquilo que as pessoas não conseguem ver, ouvir o que as pessoas comuns não conseguem ouvir. Será que nós temos visto? Você tem visto algo de extraordinário? Você tem visto algo diferente do que o mundo vê? Você tem conseguido ouvir algo que o mundo não consegue ouvir? Essa é a pergunta que temos que fazer para nós mesmos. Será que nós estamos vivendo isso? Será que o Espírito Santo tem feito isso na nossa vida? Ou será que o Espírito Santo está deixado tanto de lado que a gente não consegue ver, não consegue ouvir? A nossa vida não tem diferença nenhuma para a vida do mundo? Não, queridos. Temos que enxergar o mundo espiritual. Existe um mundo espiritual ao nosso redor. Nós estamos vivendo aqui correlativamente, paralelamente com o mundo espiritual. Existem seres espirituais aqui ao nosso redor e ao nosso derredor, diz a palavra de Deus. É o diabo bramando ao nosso derredor, bramando como leão. Os anjos de Deus ao nosso redor, nos protegendo. As espadas, como nós iremos entrar nessa série agora, já entramos. As armaduras de Deus, nós estamos armados com armaduras. Agora, quantos guerreiros estão aí dentro da nossa clínica de Deus, doentes, machucados, feridos, e não conseguem mais lutar, não conseguem ver mais nada, não conseguem ouvir mais nada, não conseguem sentir mais nada de Deus. Não, algo está errado, queridos, algo está errado. Nós temos que ter essa visão. Olha o texto que eu separei aqui de Eliseu, quando ele conversou com o servo dele, lá em 2 Reis 6, 16 e 17, ele respondeu assim para o servo, não tenha medo, meu servo, meu amigo, não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse, Senhor, peço-te que abra os olhos dele, para que veja. Aí o Senhor abriu os olhos desse moço, do servo, olha, o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Então, às vistas dos homens, estavam 2 homens,
Mas não, existia um exército ali combatendo em favor de Eliseu e de seu servo. Queridos, nós temos um exército de Deus em nosso favor. E quantas vezes nós nos queixamos, quantas vezes nós ficamos como esse servo, sem visão, olhando naturalmente, tudo com os olhos naturais, e nós não conseguimos enxergar as coisas espirituais que estão conosco. Deus falou assim: olha, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Quantas vezes nós vivemos e não tomamos posse dessa palavra, queridos? Que existe um exército conosco. Existem trilhões e trilhões de anjos para cada um, queridos. Faça ideia quantos. Existem milhões de anjos com você. Deus está te guardando o tempo todo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Quando ele fala fortaleza, ele está falando de uma fortaleza murada. Existe um muro de proteção na nossa frente. E quantas vezes que nós baixamos a cabeça, nós nos curvamos, nós nos rendemos diante das tribulações, das tentações que vêm sobre nós, das lutas de Satanás, os principados e potestades. Queridos, eles não têm poder contra nós, porque o sangue de Jesus está na nossa destra, o sangue de Jesus está nos umbrais da nossa casa, o sangue de Jesus está sobre a nossa vida. Somos templo do Espírito Santo e o inimigo não tem poder contra nós. Tomemos posse disso, de uma visão celestial, possamos enxergar o mundo espiritual e possamos enxergar, queridos, que somos seres eternos. Queridos, se nós entendemos que Deus peleja por nós e que não há o que temer, se a gente tomar posse disso, ninguém pode nos segurar, queridos. Vão saquear o inferno em nome de Jesus. Nada pode te deter, porque tudo contribui. Diz a palavra de Deus, tudo contribui. Mas tudo contribui para quem, pastor? Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são segundo o seu propósito. E aí existe uma condicional. Tudo contribui na nossa vida. Mas nós devemos amar ao Senhor e cumprir os seus propósitos. Que os propósitos de Deus possam se cumprir na sua vida, em nome de Jesus. Queridos, vamos parar para pensar um pouco? A nossa vida, queridos, ela é tão efêmera, ela é tão passageira, tão rápida. Como diz a palavra de Deus lá em Tiago 4, é como um vapor de neblina, né? Algo muito rápido. O que a gente vive hoje, queridos, é como se fosse um ensaio geral antes da verdadeira produção. Nós estamos apenas no momento, estamos de passagem aqui. Daqui a pouco passaremos para a eternidade. Nosso corpo terreno é apenas uma residência temporária do nosso espírito. Então, preste atenção nisso, queridos. O corpo que você carrega aí é temporário. É uma casa temporária, é uma habitação temporária. Para poder conter o Espírito Santo dentro de você. Para que você seja templo do Espírito. Mas em breve, em muito breve, queridos, creia nisso, em muito breve, esse corpo vai precisar ser transformado. Um corpo eterno, imortal e incorruptível. E essa casca aqui, ó, temporária, que é terrena, não é celestial, é terrena, vai acabar. Segundo os Coríntios 5:1 diz o seguinte: sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena, em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas. Querido, você toma posse dessa palavra, você toma posse. No momento em que for destruído essa habitação terrena temporária em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, mas não construída por mãos de homens, mas pelo próprio Deus. E aí eu te pergunto, o que vale mais, queridos? A habitação temporária ou o edifício eterno? Quantos, queridos? Quantos de nós, ou quantas vezes nós deixamos de investir na nossa habitação, no nosso edifício eterno,
para investir nessa habitação temporária. Se nós fizermos aqui uma reflexão da nossa vida, vamos colocar aí, queridos, do último ano, vamos até esquecer o passado, vamos fazer uma reflexão do último ano para cá. O quanto cada um de nós depositou, ou investiu, ou empreendeu na nossa habitação temporária. E o quanto nós fizemos o mesmo no nosso edifício eterno. Queridos, eu tenho medo de fazer essa reflexão na minha vida. Eu procuro fazer o melhor, mas ainda falta muito, queridos. Falta muito. Se a gente achar que a gente está bambambando essa história aí, que a gente está matando a pau, grande engodo. Habitação terrena ou casa celestial, querido? Onde nós estamos investindo? Presta atenção. Tudo isso, tudo que nós vivemos aqui, presta muita atenção no que eu vou falar aqui agora, tudo que nós vivemos aqui, todo esse tempo percorrido, e quando eu falo tempo percorrido, eu não limito isso à nossa geração ou à nossa vida, ou quantos de anos você tem de vida. Não. Vamos imaginar desde que o homem é homem, desde Adão até hoje. Vamos, talvez falando de 6.000 anos aí, pode ser, é possível. Então, desde a criação do homem, desde Adão até hoje, se a gente está falando de 6.000 anos, queridos, eu quero te dizer uma coisa, isso é um pontinho na eternidade, diante da eternidade. Ou seja, não é nada. Não é absolutamente nada. Então, queridos, tudo que a gente está vivendo aqui não é nada comparado à eternidade, aquilo que é para sempre. Então, tudo que a gente está passando aqui é um processo, é uma prova, estamos sendo testados para saber se nós vamos ser salvos ou condenados. Deus está todos os dias colocando diante de nós a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolha a vida para que viva. Escolha a bênção. Mas quantas vezes nós escolhemos a maldição, escolhemos a morte? Não, queridos. Vivamos com a mente focada nas coisas celestiais, naquilo que Deus preparou para nós, na eternidade, pois fomos criados para ser eterno. Você foi criado para ser eterno. Então, número 1, 2 itens. Primeiro, supere os prazeres terrenos. Ou seja, se fomos criados para ser eternos, o primeiro passo é superar os prazeres terrenos. Diz a palavra de Deus, não amem o mundo, nem o que nele há. Ou seja, nem o mundo, nem o que dá dentro do mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Eles são palavras ácidas, diretas, contundentes. Se você ama o mundo, o amor de Deus não está em você. Pois tudo que há no mundo, e aí, a palavra de Deus cita, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. De novo, olha Mamon de novo. A ostentação dos bens não provém do Pai, não provém de Deus, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, é um pontinho na eternidade, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2, 15, 16 e 17. Não amem o mundo, queridos, e nem o que há no mundo. Isso diz respeito à nossa própria vida. Este mundo aqui está dizendo o nosso mundo, o nosso mundinho, a nossa vida, o nosso eu. Não ame o seu próprio eu. A cobiça da carne está falando do eu. Esse mundo aí é você, seu próprio eu, amando a si mesmo, vangloriando, trazendo a glória para si, tudo, seus recursos, eu posso, o que eu tenho, eu sou, a minha sabedoria, o meu poder, as minhas decisões, eu sou o cara, eu sou a pessoa. Não, isso diz respeito a nós, a nossa própria vida.
não amemos o mundo ou a nossa própria vida, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, dos meus olhos, e a ostentação daquilo que eu tenho. Não, aquilo que eu tenho não me representa. O que representa é aquilo que eu tenho dentro de mim, o meu espírito. Necessário é, queridos, que morramos para essa vida. E falar isso, muitas vezes, dentro da própria igreja, se torna uma utopia, algo que parece não existir, uma fantasia. Morrer para essa vida. Talvez se pregar isso em muitos púlpitos, você não volta mais. Porque você pregar que nós devemos morrer a cada dia, morrer para essa vida, é muito duro. Mas Jesus foi o que Jesus ensinou e que Jesus viveu e que Jesus disse. Está lá em João, capítulo 12, versículos 24 e 25. Jesus falou o seguinte, palavras do Cristo. Em verdade vos digo, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, nós somos os grãos de trigo, amém, queridos? Se a gente não cair na terra e não morrer, permanecerá ele só. Mas se morrer, produzirá muito fruto. Aquele que ama a sua vida, ou seja, não é capaz de morrer e produzir frutos. Aquele que ama a sua vida, a perderá. Entretanto, aquele que odeia a sua vida neste mundo, a preservará para a vida eterna. Aquele que odeia a sua vida neste mundo. Queridos, não é fácil, não. Será que eu posso dizer no espelho para mim mesmo, eu sou um cara que odeio a minha vida neste mundo? Você não está odiando o seu espírito e a sua alma, presta atenção. Você está odiando a sua vida neste mundo. Por isso que Paulo fala, olha, enquanto eu vivo é Cristo. Eu não vivo mais eu. Eu morri. Eu sou a semente. E morri. Eu morri para produzir frutos, ou seja, eu estou negando a mim mesmo. Eu estou matando o meu próprio eu estou matando a cobiça dos olhos, a cobiça da carne, eu estou matando a minha segurança nos bens, eu estou matando tudo isso para produzir frutos, para gerar fruto, para ganhar vidas para o reino, para ganhar vidas para Cristo. Eu estou me matando para este mundo, mas preservando a minha vida eterna. Por isso que eu vivo Cristo, mas o meu lucro está no céu. O meu lucro está na eternidade. E a pergunta que não quer calar, você ama a sua vida neste mundo? Ou você pertence ao grupo que odeia? Porque há um grupo do avivamento que odeia a vida aqui nessa terra. Mas a grande maioria, aquela que busca o caminho largo, a porta larga, aquele que pertence a muitos que são chamados, mas não escolhidos, preferem amar a sua vida aqui. Amar os seus recursos, amar os seus bens, como a mulher de Ló, que olhou para trás. Ela não estava disposta a perder aquilo que ela conquistou durante a vida inteira. Onde está a tua garantia? Onde você tem plantado a sua semente? Você é uma semente disposta a morrer. Você é uma semente disposta a dizer o seguinte, eu dou a minha vida para ganhar frutos para o Senhor. Eu dou o meu tempo para me dedicar ao Senhor. Eu dou parte aqui do meu tempo, das minhas funções. Eu não abro mão, porque eu quero lutar em favor do seu reino. Eu quero multiplicar os talentos. Eu não quero ser cobrado. Multiplique a semente, queridos. Morra para este mundo, não para Cristo. Morra para este mundo. Viva Jesus. Paulo falou, eu vivo Jesus. Enquanto eu estou aqui, eu vivo Jesus. Não vivo mais eu, mas vivo Jesus. Não viva mais você. Mate a sua carne. Não viva mais você. Viva Cristo. Declare isso na sua vida. Eu não vivo mais eu, mas vivo Cristo. Declare e pratique isso na sua vida. Gálatas 6,8 diz, quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição.
Se você está semeando a sua carne, para a sua carne, neste mundo, você está semeando para a destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Destruição ou vida eterna está sendo colocado diante de você. O bem ou o mal, bênção ou maldição, destruição ou vida eterna. Semeie na carne e terá destruição. Semeie no Espírito e terá vida eterna. Segundo ponto, você foi criado para ser eterno. Então, 2, mude os valores que governam a sua vida. Mude. Mude os valores que governam a sua vida. Filipenses 3, versículo 7, diz o seguinte: antigamente eu pensava que todas essas coisas eram muito importantes, mas agora eu as considero sem valor algum por causa do que Cristo fez. Qual o valor que você dá para o que Cristo fez na sua vida, o que Cristo representa para você, o fato de você ser templo do Espírito de Deus, da santidade do Espírito de Deus, ou você dá o valor, ou o seu valor está agregado às coisas deste mundo, ao que você vive? O que você valoriza? O que tem de maior valor para você? Quando a palavra de Deus diz: buscai primeiramente o reino de Deus e as suas justiças, e todas as coisas vos serão acrescentadas. O que você entende por buscar primeiramente? Você entende como Deus é a prioridade na sua vida? Que Deus está em primeiro lugar, que Ele tem o maior valor para você? Mas será que de fato estamos vivendo isso, queridos? Quando a gente escuta aqui a palavra de Deus, a gente se sente confrontado, mas será que no outro dia a nossa vida muda? Será que só muda a mentalidade aqui enquanto nós estamos falando, mas na terça-feira volta tudo ao normal? Volta tudo ao normal. A mudança não acontece. Acontece a compreensão, o entendimento no tocante à necessidade. Mas na prática a mudança não acontece. A minha palavra de Deus, a minha palavra para vocês, que vem de Deus, é que isso seja uma prática na vida de vocês. É que essa metanoia possa, de fato, acontecer. O apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes de Roma e também de Colossos, ele fez as seguintes considerações. Ele declarou o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, ao sistema, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Que haja mentes renovadas aqui, amém? Para que sejam capazes de experimentar, de provar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muitas vezes nós anulamos ela, né, queridos? Nós achamos que a nossa vontade é que deve prevalecer. Os nossos planos, os nossos projetos, tudo aquilo que a gente arquitetou é o que de fato deve prevalecer, quando, na verdade, queridos, isso é uma grande falácia. A vontade de Deus é que é perfeita, boa e agradável. Queridos, viver a vontade de Deus é muito bom. Quando você se anula e fala: Deus, eu não existo mais. Eu não sou dono de mim mesmo. Eu não faço mais nem planos para a minha vida. Os planos para mim são o Senhor que direciona. Queridos, isso é muito gostoso. Então quero dizer, com base nesse texto, para vocês: renovem o pensamento de vocês. Renovem. Experimentem a boa, agradável, perfeita vontade de Deus e comprovem tudo isso, porque é assim que o Senhor, dessa forma o Senhor nos destinou, para que tenhamos vitória e alcancemos a nossa eternidade na presença do Senhor. Colossenses 3, do versículo 1 ao versículo 4, diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Amém? Cristo está à destra de Deus. É como se ele estivesse falando: filho, olha para cá. Filho, olha para mim. Olha para cá, para as coisas que são de cima. Eu estou aqui, ao lado do Pai.
Estou aqui sentado à destra do Pai. Olha para mim. O que eu tenho aqui para vocês é grande demais. Para de olhar para essas coisas terrenas, que a traça consome, a ferrugem corrói. Nada aí vai existir para muito tempo. É um pontinho na eternidade, queridos. É um pontinho minúsculo, invisível, intangível, perante toda a eternidade. Buscai, olhai para as coisas que são de cima. Jesus trazendo essa palavra para nós, aquele que deu a vida por cada um de nós. Pensai, agora ele vem falando sobre pensamentos. Primeiro ele manda buscar, agora fala pensai. Pensai também nas coisas que são de cima. Busca as que são de cima. Pensa nas coisas que são de cima. Alimente a tua mente com as coisas celestiais. É o que Jesus está falando. E não nas que são da terra, o texto continua. Porque já estáis mortos. Olha a palavra batendo de novo nessa tecla. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque vocês já estão mortos. E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Meu Deus, que promessa, queridos. Jesus, será que vocês estão sentindo isso, queridos? Ou não? Olha o que a palavra de Deus está dizendo, porque nós já estamos mortos e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Deus está segurando lá a nossa vida para você, é meu, está aqui comigo. A nossa herança está aqui, eu conquistei para você. É sua, você é cordeiro meu, filhinho, você é cordeiro meu. Quando Cristo quer a nossa vida se manifestar, ele está dizendo, espere um pouquinho, porque eu vou me manifestar, eu hei de me manifestar. Quando Cristo quer a vossa vida se manifestar, então também vós, cada um de nós, vos manifestarei com ele em glória. Eita glória! Queridos, olha essa promessa, Cristo está falando. Gente, para de pensar nas coisas daí. Para de buscar as coisas desse mundo aí. Viva o reino, porque vocês não pertencem a este mundo. Vocês vão manifestar a glória comigo. Eu estou aqui à destra do Pai, pensa nessas coisas de cima, nas celestiais. Eu venci o mundo, vençam também. Busquem, pensem, sonhem, desejem, vivam Cristo. É o que Cristo está dizendo. Busquem as coisas de cima, pensem nas coisas de cima, sonhem nas coisas de cima, desejem as coisas de cima. Vivam Cristo. Porque o nosso lucro não é aqui, a nossa herança não está aqui, não temos nada, absolutamente nada aqui. E para que você sonhe, para que você pense, para que você deseje e para que você busque e viva, eu quero concluir aqui lendo Apocalipse 21. O que nos espera? Eu quero que você sonhe com isso. Eu vou estar lendo o texto. Eu gostaria que você meditasse muito nessa palavra. Falasse com o Senhor, Deus, me ensina a buscar isso. Deus, me ensina a pensar mais nisso. Quantas vezes você pensa na eternidade? Quantas vezes você sonha com ela? Olha, eu vou estar com Cristo. Cristo vai me servir na mesa. Meu Deus, queridos, não dá para não dá para entender a grandeza de Deus, o que Deus vai fazer por nós, queridos, que a gente vai viver na eternidade, sem sofrimento, sem nada mais. Vamos lá, Apocalipse 21. Preste bastante atenção. Guarde essas palavras. Quando você esquecer, você pega a sua Bíblia. Eu vou ler até o 11 só, tá, queridos? Eu acho que é até o 11 mesmo, versículo 11. Do 1º ao 11. A hora que você esquecer, busca Apocalipse 21 de novo e sonhe com o que está preparado para nós. Deus mostrou para João e falou, João, mostra para o meu povo aí o que eu separei para eles aqui. Vi um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. Do mar já nem existe mais. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém,
e de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo. E o mesmo Deus estará com eles. Queridos, nós vamos estar na presença de Deus, a gente vai poder ver Deus, e será o seu Deus. E o próprio Deus, limpará de seus olhos toda a lágrima. Tudo que você chorou, todo sofrimento seu, todos os momentos de amargura que você teve, que você falou assim, que sofrimento, não quero nem mais viver, tanta dor. O próprio Deus vai lá enxugar tua lágrima, que você não vai chorar mais. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Não sentiremos mais dor. Porque já as primeiras coisas, o pontinho, são passados. E o que estava sentado sobre o trono disse, Jesus, eis que faço novas todas as coisas, não são algumas, mas são todas as coisas. E disse-me, escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais, está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas. Quem vencer, herdará todas as coisas. E eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. E veio a mim um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças, cheia das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém. Já tem uma casa para nós lá, amém? Jesus falou. Se não tivesse, eu iria lá construir para vocês. Mas já está tudo pronto. Amém, queridos? Já está pronto. Na grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. Você toma posse? Amém? Eu vou visitar vocês na casa celestial de vocês. Vocês vão me visitar na minha. Amém? Quem tem ouvidos, ouça. Queridos, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E a gente fecha aqui agora com Apocalipse 22. Vamos ler o versículo 11 e 12. E agora vamos tomar posse dessa palavra para finalizar. Olha o que diz. Quem é injusto, seja injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. A gente está nesse grupo, amém? Amém? Sejamos ainda mais justificados. E quem é santo, seja santificado ainda mais. E eis que cedo venho. Glória a Deus, Jesus, estamos esperando pelo Senhor. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, ô glória, para dar a cada um segundo a sua obra. Amém, queridos? Mão na massa, vamos trabalhar para o Senhor, o galardão está na mão de Cristo, vamos encontrar com Ele nas nuvens, e iremos receber o nosso galardão e viver eternamente na Nova Jerusalém, para a honra e glória do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Vocês possam tomar posse dessa palavra
e que Deus possa abençoá-los de uma forma tremenda. Feche os olhos, vamos fazer mais uma oração para a gente terminar. Amém? Eu os convido a fechar os olhos. Oremos a Deus. Pai Celestial, Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra que nos admoesta, a tua palavra que nos inspira, a tua palavra que nos traz conhecimento, a sua palavra que nos constrange, que nos impele a pregar este evangelho, a fazer parte desse reino. Pai, muito obrigado pela tua palavra, que nunca voltou vazia e nunca voltará, e se perpetuará por toda eternidade. Pai, muito obrigado, Deus, porque tu és um Deus de amor, tu és um Deus justificador, tu és um Deus de misericórdia, tu és um Deus, ó Deus, atento às nossas necessidades, às nossas súplicas. Pai, em nome de Jesus, que possa haver uma transformação, uma renovação de entendimento aqui hoje, e que isso não fique hoje, Deus, limitado a hoje, a esse dia, mas, ó Deus, que possa gerar realmente frutos na nossa vida, que possamos, ó Deus, como corpo de Cristo, entender que nós somos sementes dispostas a morrer, gerar frutos para o reino, Deus, porque essa vida não nos pertence, nós não pertencemos a este mundo, nós não pertencemos a este pontinho, mas nós pertencemos à eternidade, mas não à eternidade no lago de fogo, na seara dos injustos, mas na presença do Senhor, da Trindade e do Espírito Santo de Jesus. Ó, Pai, em nome do Senhor Jesus é que nós choramos, Pai. Obrigado. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Deixa eu falar aqui. Amém.